Nós vamos dar continuidade à meditação de Jó, capítulo 29, vamos até o 31. E uma curiosidade aqui, a Bíblia foi escrita por média de 40 homens, distintos entre eles, de diferentes épocas, mas a diferença é mesmo grande, eles não se cruzaram não, alguns estavam perto, próximos um do outro, mas há muitos dos escritores bíblicos que eles escreveram a Bíblia em diferentes épocas, mas muita diferença. A Bíblia tinha tudo para dar errado, mas como ela é uma obra divina, Deus deixou tudo registrado para que hoje nós pudéssemos analisá-la e tirar dela o nosso sustento diário, o pão nosso de cada dia. Hoje então vamos pedir a direção do nosso Deus para que Ele venha nos conduzir nessa meditação. Meu Deus e Pai amado, obrigado pela oportunidade de hoje estar segurando a Tua palavra, obra da Tua vontade, do Teu querer para nós. E hoje nós analisamos, meu Deus, que sejamos aprendizes diante do que vamos aqui ler e venhamos aprender com tudo que Jó passou, que assim seja. Amém. O Bispo Macedo começa assim: quem me dera ser como eu fui. Jó sentia saudade dos tempos em que via o zelo de Deus por ele, de quando a presença divina resplandecia em seus caminhos, protegendo das trevas, e dos dias em que tinha vigor e uma vida repleta de bênçãos. Era como se nesse tempo ele pertencesse a um grupo seleto de amigos do Eterno. Jó se lembrava da felicidade de ter os filhos em casa e da prosperidade simbolizada pelo leite e pelo azeite em abundância. Também das muitas vezes em que na porta da cidade, entre os homens mais sábios, participava de julgamentos e decisões, e ainda de quando conquistara honra a tal ponto de sua simples presença fazer os mais jovens se retirarem, os mais velhos se levantarem e os príncipes, nobres e governantes refletirem bem no que iam falar por puro respeito a ele. Suas vestes, simbolizadas pelo manto e pela diadema, era de justiça e bondade, pois amparava os mais necessitados. A boa reputação de Jó só aumentava e seus conselhos e opiniões eram valiosos para os homens da sua região. O simples sorriso de Jó renovava o ânimo das pessoas à sua volta, e da sua boca vinha direção para toda a sua gente. Apesar de sua condição ter mudado drasticamente e na calamidade se sentir abandonado por todos, o Altíssimo não o havia abandonado. Sabe, isso aqui é muito forte. E eu posso dizer sobre isso, Quando você já não tem mais ninguém, não há ninguém que você possa contar, não há ninguém com quem você possa desabafar, falar. E se você for falar com alguém, vai dizer, não, você está com sentimento, nada disso, é mentira, ninguém vai te entender. Então a única pessoa que você encontra que não saiu do seu lado foi Deus. Quando todos te abandonam, então você consegue ver Deus de fato, de verdade. Então são momentos assim que é importante às vezes que a gente passe, não é bom não, eu não quero passar mais por isso não, mas são nessas horas que a gente tem uma experiência muito grande com Deus. Indo para o versículo 1. E prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corria ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca.
A voz dos nobres se calava, e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me, algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olho para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas do que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escondia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Então Jó agora está aqui em nostalgia, né? Lembrando-se do seu passado. Isso traz uma certa recordação, né? Um certo, como é que eu posso dizer? Traz duas coisas. Traz um refrigério, né? Traz uma alegria momentânea, porque ele está revivendo momentos do seu passado alegres, que ele gostava, mas por outro fato, quando ele volta à realidade também, vem à tona tudo que ele está vivendo agora, né? A diferença, o contraste de antes e de agora. Então, nem sempre é bom, na hora da dificuldade, você ficar lembrando dos momentos bons, né? É bom porque te traz uma certa paz, te faz lembrar, mas quando você volta à realidade, aquele passado não existe mais. É bom você viver o presente. Hoje, agora, já, nesse momento. Como é que você está? E refletir no quê? No que você pode fazer para mudar a sua situação agora. Porque o que passou, passou, né? Agora, Jó capítulo 30, ele começa assim. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado por pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. Eu estou aqui pensando também, né? Jó ajudou tanta gente, né? Socorreu viúva, órfão, ajudou aquele que chorava, aquele que isso, aquele que aquilo. E quais desses agora estava ali presente para ajudar ele? Aí você diz, olha, então do que valeu a pena ele ter ajudado tanta gente? Engano. Valeu a pena porque ele foi justo, ele fez o que tinha que ser feito. O amor de Deus é esse. Ele faz sem esperar nada em troca. Jó fez, mas você não vê em momento nenhum aqui ele esperando algo em troca. Ele está lembrando do passado, quanta gente ele ajudou, mas ele não falou, agora que eu estou aqui na pior, ninguém me ajudou. Ele não falou isso. Você ajuda o seu próximo sem esperar nada em troca. É como o Senhor Jesus ensinou. O que dá a sua mão direita não vê a esquerda. O que dá a esquerda não vê a direita. Quer dizer, não espere nada em troca. Dê, faça. Seja justo, seja fiel. Porque a recompensa não vai vir dos homens, vai vir de Deus. Esqueça disso não. 3. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era as raízes de zimbo. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra ele como contra o ladrão.
para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, soa sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. O comentário do bispo diz assim: se riem de mim. O contraste entre o passado e o presente, os mais jovens, que antes nutriam respeito por Jó, passaram a rir e zombar, hostilizar e obstruir o seu caminho para que ele caísse. Suas forças haviam se esgotado e no monturo de cinzas passou a ser escarnecido pelos homens mais desprezíveis e sem moral da época. Jó virou motivo de provérbio e canção entre eles. Além disso, passou a ser desprezado, pois as pessoas ao verem tinham aversão a ele, a ponto de ultrajarem e cuspirem em seu rosto. Para elas, Jó estava enfermo daquela maneira por ter recebido castigo divino. Seu sofrimento era tão grande que, para se ter ideia, ele chegou a se comparar a animais selvagens como o chacal e o avestruz, devido aos seus uivos de dor à noite. Com esse versículo, podemos perceber que Jó estava vivendo isolado, sem receber qualquer tipo de ajuda. As afrontas que Jó sofreu eram semelhantes às que o Senhor Jesus enfrentou, mas assim como ele, Jó venceu e prevaleceu. Da mesma forma, aqueles que hoje são motivo de escárnio para os outros, se viverem a fé, se transformarão em motivo de honra para o Senhor Jesus. O que ninguém sabia era o que estava acontecendo por trás, no campo espiritual. Nós sabemos porque nós lemos, né? Mas ninguém sabia, achava que era Deus punindo Jó por alguma coisa, né? Mas olha que meditação a gente faz aqui, né? Nessa história toda aqui. As pessoas julgam pelas aparências, né? Sabe o que é o mais importante? É você aprender a se colocar no lugar do outro, né? Essas pessoas que, vendo ele, além de cuspir na cara dele, né, um descaso, ainda fazia com que ele viesse cair no caminho, né, porque ele estava fraco, fragilizado, ainda faziam isso, quer dizer, não estavam se colocando no lugar dele. Porque ainda que Deus estivesse punindo ele, né, é um ser humano, mas a nação de Israel, ela tem um pensamento, que quando o sujeito ele está próspero, vencendo financeiramente, é porque Deus está abençoando. E quando ele acontece qualquer coisa com ele, é porque Deus o desamparou. Quer dizer, é medido através da vida neste mundo. Você não pode medir por isso. Lembra a história que o Senhor Jesus contou de Lázaro e o rico? O rico tinha tudo, não tinha falta de nada, esbanjava. Mas quando morreu, a alma dele foi para o inferno. Já Lázaro, mendigo na sua porta, cheio de chagas, não conseguia andar. Ele desejava comer da migalha dos pães que caíam da mesa do rico, mas não tinha isso. Mas ele, quando morreu, foi salvo, quer dizer, ele perseverou. Nessa condição que Jó está vivendo aqui, ele está vendo, ele está lembrando daquela época em que ele era honrado, em que todo mundo o honrava, e agora como estão tratando ele. Então ele sabe, ele vai saber discernir ambas as coisas, ele vai saber discernir quem está lá no poder e quem está sofrendo. Ele vai ter poder ainda maiores quando Deus mudar a vida dele, para poder ajudar aqueles que sofrem, aqueles que, como ele, talvez, vão estar vivendo marginalizados, cuspidos, humilhados. Às vezes Deus nos permite passar por certas situações para que a gente possa nos levantar e, quando nos levantarmos, ajudar outros que estão na mesma condição. Olha o 14. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolve-me esta entre a assolação.
Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Eu falei para você? Quer dizer, ele lembrando lá do passado, agora a felicidade foi embora. Quer dizer, é assim, eu posso até dizer o seguinte, vem uma depressão na alma. 16. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. O comentário do bispo diz assim: Jó clamava, e por não ver nenhuma mudança imediata, achava que o Altíssimo não o ouvia. Todos nós, em algum momento, estamos sujeitos a nos sentirmos como Jó, verdade. Isso acontece quando, no auge das lutas, recorremos à oração e aparentemente as respostas desejadas não vêm, verdade. Mas é preciso ter cuidado com a sensação de que não estamos sendo ouvidos, pois dúvidas e desânimo levam ao fracasso. A única maneira de vencer esse sentimento é ignorando as circunstâncias e seguir crendo, ainda que demore e pareça que Deus não está agindo. Sua palavra assegura que Ele não desampara aquele que nele confia. Está em Hebreus 10, do versículo 32 ao 39. Certamente todas as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Então, se você estiver passando uma luta e você sentir isso também, saiba que Deus está te ouvindo, né? A sensação é de que não está, de que nada está mudando, mas não olhe para a circunstância. O segredo da fé é você não considerar as circunstâncias que você está vivendo. Considera o que a fé te diz. A fé diz que isso vai mudar. Então, creia nisso. 21. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento e faz-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Então, ele considerava que ele iria morrer a qualquer momento, né? Na condição que ele estava. No 23, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não estenderás a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto e o meu órgão em voz dos que choram. Para terminarmos, eu vou ler o comentário do versículo 26 e 27, e o bispo escreve: esperando eu a luz, veio a escuridão. O dia mau vem para todos, e sem aviso prévio. Não há quem esteja isento de aflições. Por isso devemos estar preparados, isto é, abastecidos da presença de Deus e fortalecidos na fé para enfrentarmos lutas grandes e inesperadas. A história de Jó está registrada nas Escrituras para que saibamos que, mesmo que os piores problemas alcancem nossa vida, inesperadamente, ainda assim, o Todo-Poderoso age de forma soberana sobre tudo. Se permanecermos fiéis, Ele nos surpreenderá com o seu livramento no tempo oportuno. Sabe um versículo que me ajuda muito? É lembrar que o Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza que a semelhança dele também vamos vencer. A maior vitória, lá em Apocalipse diz, que é aqueles que chegam nos céus. Então,
A vitória é essa, é você permanecer firme. A vitória não é quem está vencendo aqui na terra. A vitória é quem chega nos céus com a vitória nas mãos. Então, quando o Senhor Jesus passou por tudo que ele passou, ele sofreu, padeceu, se entristeceu, né? Suou sangue. Quer dizer, ele enfrentou o inferno inteiro, mas ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele venceu. Significa dizer que todos que seguirem os seus passos vão vencer também. Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? O comentário do bispo diz, fiz aliança com os meus olhos. Jó sabia que o pecado começa pela visão. Por isso, não arriscava perder a sua comunhão com o Altíssimo, deixando-se levar pela cobiça dos olhos. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso também, Mateus 5, 28. Vale a pena a gente conferir. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, olha só o que o Senhor Jesus está falando. Mas isso não é só referente o homem com a mulher, mas é a mulher para com o homem. Tanto faz. Ele deu exemplo. Não? Bastou a pessoa pensar, imaginar. Ela cometeu o adultério. Né? A pessoa pensar, não, eu só pensei e pronto, já está resolvido, eu não fiz nada. Mas o Senhor Jesus falou que bastou você imaginar e pensar. É como se tivesse cometido. Então, olha o respeito. Olha o temor que nós temos que ter na nossa mente, né? Estarmos livres por completo do pecado. A concepção do pecado começa na mente, por meio daquilo que se vê e pensa. Por isso devemos ser radicais, nos mantermos longe de tudo que pode nos levar a pecar. Enquanto existem pessoas que se colocam em situações em que serão tentadas, como amizades erradas, certos tipos de entretenimento ou pornografia, Jó, que era um homem casado, não pensava nem mesmo em observar outra mulher que não se desvia, para não se desviar da sua fé. Olha só, que forte, né? Fiz aliança com os meus olhos. Olha só o temor que Jó tinha. E olha que ainda acusavam ele de pecado. E naquela condição, né? Normalmente a pessoa quando fica ruim, já ouviu aquela expressão, chutou o balde? Quer dizer, ele poderia ter chutado o balde, né? Ele poderia ter aberto, quer saber de uma coisa? Ó, agora eu vou pecar mesmo, agora eu vou para o mundão mesmo, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Jó não. Jó ainda assim naquelas condições, ele falou, não, eu vou me manter fiel. Vou fazer uma aliança com os meus olhos. Que forte, que exemplo, né? E é uma luta para a gente hoje também. 3. Porventura, não é a perdição para o perverso? O desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviam do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Eu destaquei aí se o meu coração segue os meus olhos, né? Olha só que forte, o coração enganoso segue os olhos, né? E ele segue o engano. Ele segue enganando, né? Na verdade. Ele segue seguindo os seus prazeres. Tem até uma expressão que fala que os olhos não viram, o coração não sente, né? Então, aqui está um exemplo, no 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição. Desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva,
quando eles contendiam comigo? Então que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? O comentário do bispo diz assim: o direito do meu servo. Jó tratava seus empregados com justiça, pois ele sabia que os olhos do Eterno não havia distinção entre o servo e patrão. Isto é, no plano original de Deus, todos os homens são iguais, independentemente das diferenças sociais. Jó tinha consciência de que prestaria contas dos seus atos na eternidade. Por isso, reconhecia os direitos dos seus servos e os tratava com dignidade. No entanto, quantos patrões, embora conheçam os direitos estabelecidos pela lei, submetem seus subordinados a abusos e humilhações, mesmo que o braço da justiça humana não os alcance, a perfeita justiça divina não falhará. Eu até digo o seguinte: há muitos patrões injustos com seus subordinados, mas também há muitos empregados injustos para com seu patrão. Então tem que haver justiça própria. Eu tenho que ser justo, né? Eu tenho que prezar pela minha justiça própria e assim seguir o que eu devo fazer. No 16, se reteve o que os pobres desejavam, ou fiz estabelecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com o seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos seus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e separe-se o seu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Comentário do 29. Desgraça alheia. Existe uma iniquidade que pode se esconder no íntimo do ser humano. O prazer de ver a infelicidade e a vergonha do próximo. Jó sabia o quanto isso era abominável aos olhos do Todo-Poderoso. Por isso se defende, afirmando que o seu espírito não era vingativo e que nunca havia ficado satisfeito com a ruína dos seus adversários. Porém, quantas pessoas esfregam as mãos e dizem bem feito, quando alguém que as prejudicou sofre algum infortúnio? Um só é juiz sobre os homens e só a ele cabe destruir a cada um segundo as suas ações. Aos demais vale o princípio do amor ao próximo, e não importa se esse próximo é o seu inimigo. Seguindo para o 31, se a gente da minha tenda não disse, quem nos dera da sua carne, nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Olha só, mais uma coisa que Jó temia, né? Tá aqui no 34. No 35. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro.
Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe, me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó, nesse capítulo, está fazendo um exame do seu interior. Isso é importante. Como o apóstolo Paulo ele falou, cada um examine-se a si mesmo, né? Então ele estava examinando-se nas situações em que ele poderia ser pego ou ele ter feito de errado, então o que levou ele àquela situação. Esse exame deve ser feito diariamente. Quando chegar a noite, você examine seu dia. Será que eu pequei? Por isso que o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso, né? Para que nós venhamos falar assim para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas não basta aí, né? Segue a oração. Como nós perdoamos os nossos ofensores. Então não adianta de nada eu pedir para que Deus perdoe os meus pecados, minhas ofensas, se eu não perdoar o meu próximo, né? Então, o meu perdão para com Deus começa através do meu perdão para com o próximo. Se o próximo feriu, machucou, se ele fez algo contra você, te ofendeu, te injustiçou, você tem que perdoá-lo. Porque assim também nós fazemos para com Deus. Em muitas coisas você precisa examinar. Aprenda a fazer essa análise, né? A introspecção, que é o exame do nosso interior. Ele estava examinando as suas atitudes, se em alguma coisa ele foi falho. Porque ele queria pedir perdão a Deus, né? Ele não acusou Deus do seu infortúnio. Ele sabia que Deus era poderoso para livrar ele daquela situação. E você? O que você tem enfrentado? Sua situação pode mudar. Agora a situação de Jó vai começar a mudar também. Eu creio nisso. E você? Também crê? Vamos firme nessa meditação? Mais um dia, amanhã nós continuamos. Agora manda esse vídeo para alguém que vai ajudar. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém que está sofrendo muito. Tá certo? E dá o seu gosto, faz seu comentário. E fique bem, fique com Jesus. Tá bom?